Olá, queridos amigos, boa noite para todos. Hoje, excepcionalmente porque a internet não está muito boa, eu estou gravando esse vídeo não pela minha live do Face, mas via gravação mesmo, normal, do próprio celular. E como sempre, eu gosto de fazer uma introdução para a gente iniciar o nosso encontro, falando que um pouco do Evangelho, da importância que ele tem para nossa vida humana aqui na Terra. Muitos de nós achamos que em todas as coisas nós passamos porque necessitamos passar ou porque foi algo premeditado. Muitas das vezes a gente pensa assim: por que eu estou sofrendo aqui nesse lugar? Por que eu não tenho uma coisa melhor? Não, meu querido, não pense assim. Tudo na vida tem uma explicação, um propósito. Deus, ele sabe o melhor lugar para você estar, da melhor maneira como você deva estar. Então, o Evangelho me prepara para ser um homem, me prepara para ser uma pessoa que vai saber contornar as situações. Então, o que eu acho, o que eu penso é o seguinte: se a cada dia entendêssemos mais que Jesus pode estar, melhor dizendo, em todas as realidades da nossa vida, eu duvido se a gente sofreria, se a gente se abateria. Eu acho que não. Muitas das vezes nós só sofremos, eu coloco todas as minhas hipóteses de sofrimento, porque realmente a gente não coloca Deus na nossa vida. Ou se coloca Deus, colocamos Ele da maneira errada e na hora errada, porque achamos que Deus está relacionado ao rito, ao fato de como eu falo bonito, ao fato do como eu me dou. Na realidade não é assim. Jesus, ele me fez um ser vivente para me relacionar em todas as áreas da minha vida, da minha existência. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, é essa a minha conversa inicial com você, para que você possa entender o propósito dos nossos encontros, que é somente de pregar o Evangelho, de preparar você para ser um homem e para ser uma mulher que vai saber resistir na hora que alguma coisa vier contra o fluxo da tua existência. Você vai saber dizer não ou você vai saber dizer sim, porque Jesus ensinou pra gente que a gente tem que saber dizer não e sim para muitas situações. E a nossa consciência tem que estar sempre moldada, remoldada, remodelada na vida de Cristo, no quanto Ele é importante para mim. Amém? Amém. Eu gosto sempre de falar essas frases assim, que eu sei que são como jargões, mas amém a gente fala no sentido para quando a pessoa entende uma situação, ou se não entendeu, não tem problema, pesquisa mais sobre o assunto. Eu sou capaz de lhe entender também que existe certos termos, certas nuances que são difíceis de compreender, mas se eu peço a ajuda do Espírito Santo, ele vai me dando a luz, ele vai me dando o norte para eu entender. Mas o texto que eu quero tratar com vocês, ele se encontra em Marcos, no livro de Marcos, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Vou ler com uns amigos aqui. Mais uma vez, uma imensa multidão ajuntou-se na praia ao redor de Jesus, quando ele estava ensinando, e ele teve de entrar num barco perto da praia e assentar-se nele.
Enquanto o povo ficava na beira da praia, seu método costumeiro de ensinar o povo era por meio de parábolas. E uma delas elucidava da seguinte maneira: ouçam! Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava a semente, uma parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo raso, com pedras por baixo. A semente cresceu muito depressa, porque a terra não era profunda, mas logo murchou debaixo do sol quente e morreu, porque ela não tinha raiz. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de modo que elas não produziram fruto. Mas algumas sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Bem, essa aqui é uma expressão muito utilizada para quando eu falo em crescimento em massa. Por exemplo, uma semente, quando ela cai numa boa terra, ela é capaz de dar frutas muito boas, muito maravilhosas, que dá para gerar uma grande fonte de renda. E quando eu falo no sentido de que outras sementes caíram em terra ruim, eu estou querendo dizer que elas deram sim fruto, mas que não foram frutos bons. É nesse contexto que eu quero dizer quando eu falo 30, 60 e até 100 grãos por um. Aí continuando, e Jesus concluiu dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Depois disso, quando ele estava sozinho com os 12 e com os outros discípulos, ele lhes perguntaram a respeito das parábolas. E ele respondeu: a vocês é permitido saber o mistério a respeito do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é ensinado por meio de parábolas, ou seja, tudo é ensinado por meio de história, conforme está escrito. Vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas não entenderão, para que não se voltem para mim e sejam curados. Então, Jesus perguntou: vocês não entendem esta parábola? Que farão com todas as outras que eu ainda contarei? O lavrador sobre o qual falei semeia a palavra de Deus aos outros. A palavra é o próprio Jesus, meu querido amigo. Conforme eu estou falando aqui e elucidando. O caminho duro, onde parte da semente caiu, representa o coração duro de alguns daqueles que ouvem a mensagem de Deus. Mas o enganador, Satanás, vem imediatamente e retira a palavra que foi semeada no coração deles. O terreno pedregoso representa o coração daqueles que ouvem a mensagem com alegria, mas visto que as raízes não vão muito fundo, essas pessoas permanecem por pouco tempo. Quando surgem os sofrimentos e as perseguições por causa da palavra, ou seja, quando os amigos que dizem assim: você tá meio doido, essa coisa de Jesus, não tá com nada não. Que isso, cara? Se eu fosse você, eu trabalhava mais, eu trabalhava até de noite, sabe? Eu não perdia meu tempo com essa coisa: eu tenho que ficar com a minha família, eu tenho que cuidar dos meus. Não, eu não perco tempo com isso não. Vai trabalhar, cara, vai ganhar mais dinheiro, vai ganhar 100 milhões de dólares. É mais ou menos assim que eu tô querendo elucidar para vocês. Essa semente que cai nessa terra é quando eu tô plantado dentro de coisas que não têm valor, como a cobiça e a ganância. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas na nossa vida, para que a gente não caia no espírito do engano, no espírito do erro, para que nós não achemos que a vida é só ganhar dinheiro, que a vida é só dizer: olha, minha alma está feliz porque eu tenho muito.
Jesus vai dizer bem assim para ti: tolo, você não sabe que eu sou o maior tesouro dessa terra, eu sou a maior riqueza. Se você não tem a mim, meu filho, você está sem nada. Busque esse amor, busque essa palavra, busque ser eu aqui na terra. Ele vai dizer assim, e com toda a razão. Mas, visto que as raízes não vão muito fundo, essas pessoas permanecem por pouco tempo. Quando surgem os sofrimentos e as perseguições por causa da palavra, logo abandonarão a fé. Ainda outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem as boas novas, ou seja, elas ouvem o evangelho e as recebem. Porém, quando chegam as preocupações deste mundo, porque eu não ganho mais, porque eu não estudei tanto, aí que a tua semente vai cair, meu irmão. A ilusão da riqueza e a sedução das coisas boas são coisas boas, mas não são coisas que vão me enriquecer espiritualmente. Tentem entender nesse contexto, são coisas boas. É bom eu ganhar dinheiro, é bom eu estudar, mas é bom eu também buscar cada dia viver uma vida espiritual nas alturas, que eu seja capaz de entender o meu mundo, o mundo espiritual como um mundo físico. Estas coisas sufocarão a mensagem de Deus no coração delas, de modo que não produzirão fruto. Mas a terra boa representa o coração daqueles que verdadeiramente ouvem e aceitam a mensagem divina e dão uma colheita de 30, 60 e até mesmo 100 vezes por um. Eu falo que não é só aquele cara que vai à igreja, que tem uma vida devocional diária ou que vai à escola bíblica dominical, não. Eu falo de todas aquelas pessoas que são gente boa de Deus. São pessoas que querem ver outras pessoas entendendo desse amor, entendendo dessa boa prática, não importando a quem, não importando se é um preto, um branco, um pobre, um rico, não. Ele está lá, ele está disposto a amar aquela pessoa, assim como Jesus amou. E aqui continuando, então Jesus lhe perguntou: por acaso alguém acende uma lamparina e põe debaixo de um cesto ou de uma cama? Não se poderia ver nem utilizar a luz. Uma lamparina é colocada em um pedestal, ou seja, ela é colocada para que todo mundo possa ver a sua luz. Pois tudo que está escondido será revelado. Todas as coisas ruins, a ganância, a cobiça, a inveja e o ódio vão ser reveladas um dia. E tudo quanto agora está oculto, algum dia virá à luz. Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Mas tenham cuidado para pôr em prática o que ouvem. Vocês serão julgados com a mesma medida que julgarem os outros. Ou seja, então é melhor não julgar, meu querido. É melhor viver a sua vida e querer buscar o bem para as outras pessoas. E acrescentarão ainda mais. Aquele que tem receberá mais, mas aquele que não tem, dele será tirado o pouco que tiver. Jesus prosseguiu dizendo: o reino de Deus, o reino que está para além das coisas que nós vemos, se parece com um lavrador que lançou a semente na terra. Enquanto os dias e as noites se passavam, as sementes germinaram e cresceram sem ele saber como isso acontecia, pois a própria terra produz o fruto, primeiro o talo, depois as espigas de trigo. Tudo tem que seguir uma sequência. E finalmente os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o lavrador começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita.
E Jesus perguntou: com que posso comparar o reino de Deus? Que parábola usarei para descrevê-lo? É como uma semente de mostarda. Embora esta seja uma das menores sementes que se plantam na terra, as menores coisas que se parecem para o olhar humano, um dia vão parecer maiores diante de Deus, não por causa dos fenômenos físicos e psíquicos, mas por causa do mundo espiritual, que tudo que está sendo produzido no mundo espiritual ainda é menor, ainda é pequeno, mas que um dia vai brotar, vai gerar uma semente grande, capaz de mostrar o quanto o amor está sendo revelado nesse mundo, em todos os lugares dele, não importando se é na Ásia, se é na África, se é na Europa, o amor de Deus está lá, em pequenas ações e em pequenos gestos. Ainda assim, cresce até tornar-se uma das maiores plantas, ou seja, o grão de mostarda ele cresce e ele fica com ramos grandes, onde as aves podem fazer seus ninhos e abrigar-se. Pois bem, eu vou parar até aqui. Mas o grande sentido do reino de Deus para a minha vida e para a sua vida é de permanecermos a cada dia na prática do amor, na prática das obras que Jesus deixou para a gente na cruz do Calvário, que são obras de arrependimento. É de eu me voltar, de me achegar e de reconhecer que eu não sou nada, de que somente Jesus é o Salvador na minha vida e de levar esse amor para as outras pessoas. É somente assim que eu levo essas sementes para as outras pessoas. E Deus ser um pequeno Cristo aqui na terra não é fácil ser, mas com Jesus é muito mais fácil de ser um pequeno Cristo, quando eu reconheço que eu não sou nada nesse mundo. Você já reconheceu que você não é nada nesse mundo, de que você depende de Jesus? Eu te faço um convite, meu querido amigo e minha querida amiga, para viver esse amor, para viver essa experiência, não pelo prisma da religião, não pelo prisma dos rituais, das velas acesas, não, mas pelo prisma e pela ótica de Jesus, do quanto ele me amou lá naquela cruz, do quanto que ele decidiu me amar, me resgatando. Eu ainda era escravo naquele tempo, mas ele me resgatou e me transportou para o reino do Filho do seu amor. E é da mesma forma que eu quero que você, meu querido amigo e minha querida amiga, sinta esse amor como eu senti. Eu estou falando essa mensagem aqui, eu estou falando essa mensagem para mim também. Ainda que ninguém me ouça, ainda que ninguém queira me ouvir, mas essa mensagem produziu fruto, nem que seja pelo menos para mim, mas produziu. Isso que importa. O resto é conversa. Mas no mais, meus queridos amigos, era essa a mensagem que eu queria deixar para nós nessa noite de quinta-feira. E que possamos ter uma excelente noite de sono, de um sono reparador, de um sono dos justos. Porque nós somos justos sim, mediante a Cristo. É isso que eu queria deixar. Eu queria fazer um convite para nós nessa noite, para que possamos a cada dia fazer a leitura do Novo Testamento de carreirinha, para que eu possa entender cada dia mais o Espírito de Jesus, o Espírito do Evangelho, do quão bom Jesus é, do quão manso e humilde Ele é, de que Ele não é muitas das vezes o que está sendo pregado por aí, mas de que Ele é amor, de que Ele admoesta em amor os seus filhos, porque Ele ama seus filhos. É isso, meu querido amigo, que eu queria deixar para você nessa noite de quinta-feira. Vou fazer uma oração para
nós nos despedirmos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por esse momento de estar aqui falando da Tua palavra que é Jesus, Senhor. Vem, fortifica a vida desses meus irmãos, para que eles possam ser esse canal também, esse canal do Evangelho na vida de outros e de muito mais outras pessoas que eles forem encontrar na vida, nessa jornada da vida, nessa jornada diária, para que essa mensagem que foi pregada aqui não seja somente escrita e fala no que está no livro chamado Bíblia, mas que possa ser o Evangelho escrito no meu coração em tábuas de carne, para que possa ser isso na minha vida. É somente isso que eu quero, que esse Evangelho produza efeito na minha vida e que possa estar escrito aqui no meu coração, possa estar escrito aqui, gente. É apenas isso que eu quero deixar, é apenas isso que eu quero orar nessa noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita lá nos céus. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Perdoe, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém, meu Pai, meu excelente amigo. Muito obrigado por essa noite. Amém. Boa noite, queridos. Está encerrado mais um Caminho do Discípulo. Hoje não deu para fazer ao vivo, mas a mensagem está gravada. E eu vou compartilhar agora com todos os que tenham o prazer de ouvi-la. Muito obrigado. Abraço.